Galera, aqui a figura 7.30, essa, né? Mostra uma vista superior de três forças horizontais atuando sobre uma caixa que estava inicialmente em repouso e passou a se mover sobre um piso sem atrito. Então a gente está olhando de cima, aqui embaixo é o piso, ó. O plano XY é o piso, tá? O X é para frente e o Y é para o lado, não para cima, tá ok? Os módulos das forças são F1 é igual a 3 newtons, então vou marcar isso, F1 vale 3 newtons, ok? F2 vale 4 newtons e o F3 vale 10 newtons, certo? Ele me fornece também os ângulos, né? Esse θ2 aqui é 50 graus e esse θ3 ele vale 35 graus, ok? Qual é o trabalho total realizado sobre a caixa pelas três forças nos primeiros 4 metros de deslocamento? Ó, essa caixa estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dela vale 0. O que pega nessa questão é o seguinte, né? Para onde que essa caixa vai se deslocar? Porque para calcular o trabalho, lembra? Se as forças são constantes, eu tenho que fazer força vezes o deslocamento, né? Que é o produto escalar, ou o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre elas. Bom, eu tenho que saber para onde é o deslocamento para determinar esse ângulo. Não basta a gente simplesmente jogar esse 4 metros aqui em qualquer equação e resolver. Para onde que essa caixa vai andar? Eu sei o seguinte, né? A segunda lei de Newton me garante que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Se força resultante é igual a massa vezes a aceleração dessa caixa vai ser exatamente na direção da força resultante. Como a velocidade inicial é zero, e só porque ela é zero, né? A velocidade final vai ter a mesma direção e sentido da aceleração. Só relembrando, né? A aceleração é a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo. Ok? Como esse cara aqui é zero, A vai ser igual a V sobre T. Então esses dois vetores vão ter a mesma direção e sentido. Então tudo bem, né? Esse corpo vai adquirir uma velocidade na direção da força resultante. Então, para onde que ele vai se deslocar? Ele vai se deslocar exatamente na direção da força resultante. Isso porque a velocidade inicial é zero. Então o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, né? Descobrir quem é a força resultante, certo? Jogar nessa equação, porque eu quero saber isso, né? O trabalho total das três forças, que é o trabalho da resultante. E nesse caso, o meu ângulo vai ser 0 graus. Daí eu consigo calcular o trabalho. Então eu tenho três forças aqui que eu tenho que decompor elas no eixo x e y, achar a resultante e jogar na equação do trabalho. Bom, só dei uma arrumada aqui para sobrar espaço, né? Então vamos aos trabalhos aqui. F1 já está no eixo x, beleza? F2 a gente vai ter que decompor, né? F2 aqui vai ter duas componentes. Vai ter uma componente F1x, F2x, aliás, né? F2x, ok? E vai ter aqui uma componente, F2y. A mesma coisa vale para o F3, né? O F3 vai ter duas componentes. Vai ter uma componente aqui F3x, ok? E vai ter uma componente F3y, certo? A gente pode usar aquele macetinho que a gente já viu na aula de vetores, né? O F2x. O F2x, ele vai ser sem ângulo, percebe aqui, né? Então ele vai ser F2 vezes seno de θ2. O F2y, por sua vez, ele é com ângulo, né? Então ele vai ser o F2 cosseno de θ2. Certo? A gente tem que fazer as contas aqui, né? O θ2 é 50 e o F2 é 4. Então a gente vai fazer 4 vezes o seno de 50, 4 vezes o cosseno de 50. Fazendo as contas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui 3,06 e 2,57. Então a gente já pode escrever quem é o F2, né? Se eu considerar que esse sentido é positivo e esse sentido é positivo, ok? Percebe que o F2 vai ter componente x negativa e y negativa, né?
Então ele vai ser menos, componente x primeiro, ó, 3,06 e menos 2,57, opa, que 7 é esse? 57J. Então o F2 já foi, né? Agora a gente vai para o F3. O F3 aqui, ó, o F3x tem o θ3 encostado nele, né? Então o F3x é com ângulo, F3y é sem ângulo. Então o F3x vai ser F3 cosseno de θ3, ok? E o F3y vai ser F3 seno de θ3. Então o que a gente tem que fazer aqui, né, é pegar o F3, que é 10, e multiplicar pelo cosseno de 35 graus, faz na calculadora, e aqui 10 vezes o seno de 35 graus. Fazendo essas contas, a gente vai ter o seguinte. O F3x deu 8,20 aqui e o F3y 5,73. Então agora a gente pode escrever o F3, né? O F3 vai ser... Percebe que as componentes do F3 são positivas, né? O F3x é positivo, o F3y é positivo. Então vai ser 8,20 e mais 5,73J. Galera, e o F1, né? O F1 já está escrito, né? Porque ele já está no eixo X aqui, né? Só que ele vai estar no sentido negativo. Então, o F1, ele vai valer menos 3i. Tudo bem? Tudo isso em Newton, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é somar as três forças. F1 com F2 com F3. Eu vou escrever elas separado aqui rapidinho, ó. E eu faço essa soma aqui, né? Para achar quanto que vale a resultante. A gente já sabe que na hora de somar vetores, a gente tem que somar I com I, J com J. Então, minha força resultante vai ser... Aqui, primeiro os termos em I, ó. 8,20 menos 3, isso aqui dá 5,20, menos 3,06. Vamos arredondar isso aqui para 3,1, né? Então, 5,2 menos 3,1, isso aqui dá 2,1i, ok? Mais... Aqui eu vou ter 5,73 menos 2,57, que vai dar aproximadamente 3,2J. Na hora de calcular o trabalho, eu preciso do módulo da força resultante. Então vamos achar o módulo dessa força resultante, que é só fazer um Pitágoras, né? O cara vai fazer aqui, ó, 2,1 ao quadrado, mais 3,2 ao quadrado, e não esquece que a gente tem que tirar a raiz quadrada disso. Então a gente vai ter que o módulo da força resultante vai aproximadamente 3,82 newtons. E agora é só substituir na equação de trabalho e está resolvido, né? O trabalho então vai ser a força resultante, que é 3,82, né? Eu estou usando essa equação aqui, ó. Ok? Vezes o deslocamento, que é 4 metros, lembra? Aparece no enunciado do problema. Isso vai ser igual a 15,3 joules. Vou repetir, né? A gente só pôde fazer o deslocamento na direção da resultante porque a velocidade inicial era 0. Então a velocidade final teria exatamente a mesma direção e sentido da aceleração. Tudo bem? Ok?